Olá, tudo bem? Essa é mais uma videoaula gravada para você que é nosso aluno, para você que é nossa aluna do colégio do terceiro ano, ok? Então, nós vamos tratar aqui de alguns exercícios que foram pedidos, alguns exercícios de vestibular, os exercícios que são as questões de vestibular que estão na lista 15 e na lista 16. Na lista 16, eu acho que é um exercício que a gente observou ali interessante, ou dois, acho que são dois, e da lista 15, se eu não me engano, são os três exercícios, né? Então, vamos lá, turma. Primeiro exercício, lista 15. Então, é parábola, a lista 15, e ângulo e triângulo, a lista 16. Tá? O primeiro exercício é da Universidade Federal do Maranhão. Universidade Federal do Maranhão é o exercício que nós vamos resolver aqui, para que você tenha ele e tenha a compreensão, né, dessa questão. Então, o que diz o exercício, esse exercício da Universidade Federal do Maranhão? No plano cartesiano, a parábola, aqui eu denominei a parábola de parábola alfa, e a circunferência de circunferência lambda. Né? Então, no plano cartesiano da figura, nós temos aí uma circunferência, que é a circunferência aqui denominada lambda. Não, peraí, aqui eu só confundi aqui a lambda, né? Coloquei a letra grega, aqui é lambda, aqui, ó, alfa e lambda, né? Então, a circunferência, ela é, em equação, x quadrado mais y quadrado igual a 1, ok? A parábola, nós não temos a equação da parábola. Vamos ver aqui. O exercício vai pedir a equação da parábola, certo? O exercício pede a equação da parábola. Isso, o exercício pede a equação da parábola, exatamente, né? Muito bem. Então, nós temos aqui a interseção da parábola com a circunferência. Essa circunferência tem um centro na origem, né? Aparece x quadrado, y quadrado, não aparece nenhuma diferença ali nem aqui, então o centro é na origem. E o raio é a raiz quadrada de 1, que é 1. Tá? Então, aqui, essa medida aqui é 1, e aquela medida lá, a abscissa é menos 1. Tá? Lá em cima é 1, tá? E aqui embaixo é menos 1. Muito bem, o raio é 1. Né? Então, a interseção da parábola com a circunferência são os pontos aqui, ó, A e B. Ok? E essa parábola, ela passa pela origem. Então, a origem do sistema de coordenadas, 0, 0, pertence, é um ponto, né, pertence à nossa parábola alfa. O problema, pergunta, então, a questão aqui é a equação da parábola. Qual a equação da parábola? Né, que eu chamei ali de alfa. Né? Então, veja o seguinte, a circunferência, ela está colocada aí para que a gente possa determinar adequadamente as coordenadas de A e B. A gente conhece as coordenadas aqui de um terceiro ponto, que é a origem, que pertence à parábola, não é? Então, temos 3 pontos. Sempre para as curvas, de modo geral, a gente precisa de 3 pontos para bem determinar. Né? Essa parábola, além de tudo, ela tem o eixo de simetria, ele é perpendicular ao eixo X. Então, ele é vertical. O eixo de simetria é perpendicular ao eixo X, correto? Portanto, o eixo de simetria é paralelo ao eixo Y. Se é perpendicular ao eixo X, é paralelo ao eixo Y. Ok. Então, isto significa que a nossa parábola tem essa qualidade. Ó. O eixo de simetria, que a gente havia indicado por VF, quer dizer, é a reta que possui esses pontos, o vértice e o foco da parábola, ele é paralelo ao Y, ao eixo Y. E isto acarreta uma expressão que seria x menos x0 ao quadrado igual a 2p
y menos y0. Ok? Para que nós possamos construir, então, essa equação de parábola, nós precisamos determinar as coordenadas do vértice e o parâmetro P. Tá? E um detalhe aqui importante, eu já coloquei aqui o 2P sem sinal, ou seja, positivo, porque essa parábola tem a concavidade voltada para cima. Se ela tivesse a concavidade voltada para baixo, aqui seria menos. Né? Então, nós vamos agora fazer o seguinte, a gente consegue, com os 3 pontos localizados em x e y, aqui colocando as coordenadas, construir a equação. Tá? Coordenadas do ponto A. O ponto A, ele está sobre o eixo x, então isso significa que o y dele é 0, e o x é menos 1. Menos 1, 0. Perfeito? Então, menos 1, 0 pertence à parábola. Né? Muito bem. O outro ponto, o ponto B. O ponto B está sobre a circunferência, então ele verifica a equação da circunferência, suas coordenadas verificam a equação de circunferência, e acontece o seguinte. Bom, cada ângulo interno, esse triângulo aqui, ele é um triângulo equilátero, dito no nosso enunciado aqui, no enunciado. ABC é equilátero, tá? Então, vamos colocar isso aqui também. Isso é importante, triângulo ABC é equilátero, ou seja, as três os 3 lados são de medidas iguais e também os 3 ângulos internos são de 60 graus. Né? 180 dividido em 3, 3 medidas iguais. Agora, veja o seguinte. Esse ângulo aqui, ó, esse ângulo, o ângulo central, determinando aqui o lado AB. Ó. Aqui é a origem, né? AOB é de 120 graus. Tá? Então, aqui assim, ó, vamos marcar aqui, ó, essa linha, esse segmento, né? AOB. Vou fazer aqui um traçadinho aqui. Então, esse ângulo aqui, ó, AOB, esse ângulo é de 120 graus. Por quê? Porque o ângulo, esses 3 ângulos, AOB, BOC e COA, são 3 ângulos iguais, são ângulos centrais que vão determinar a construção do nosso triângulo equilátero. Então, o ângulo interno de cada triângulo, os ângulos internos de um triângulo equilátero são 60 graus. E os ângulos centrais são de 120. Por quê? Porque a gente também dividiu a volta inteira, 360 graus, em 3 partes iguais. Então, um ângulo de 120 para lá, um de 120 para cá e um de 120 para cá. Muito bem. Então, se aqui assim é 120 graus, aqui nós temos um ângulo raso. Então, aqui é o que falta para 120, aqui é 60 graus. Então, esse ângulo é importante para que a gente possa determinar, esse aqui é 60 graus, né? Para que a gente possa determinar as coordenadas do ponto B, ok? Então, ali é 60 graus, aqui é ângulo reto, né? Ali é ângulo reto, ali do lado. Então, como essa hipotenusa do triângulo, desse triângulo retângulo, ela mede 1, essa medida horizontal aqui, que é a abscissa do ponto B, é o x do ponto B, é o cosseno de 60. E essa medida aqui, que é a altura do ponto B, ou seja, o y dele, a ordenada dele, é o cosseno de 60. Então, o ponto B, ele é... Eu falei, certo? Não, aqui é cosseno, aqui é seno, né? Aqui é seno, perdão, é seno, né? Então, esse afastamento, x é o cosseno de 60 graus, é meio, e a altura do ponto B, o y dele é o seno, né? Eu havia dito cosseno, não, era seno. Seno de 60. Isso. Então, o ponto B,
tem as seguintes coordenadas. Meio, cosseno de 60, e seno de 60 é a raiz de 3 sobre 2. Ok. Então, nós temos aqui 3 pontos. 0, 0, pertence a alfa. Cadê o alfa? Alfa pertence a... Ele verifica essa equação. Menos 1, 0, verifica. E meio e raiz de 3 sobre 2 também verifica essa equação. E a partir dessas 3 informações, dessas coordenadas, desses 3 pontos, a gente consegue compor a nossa equação. Joia? Então, vamos lá. A pertence a alfa. Então, nós vamos ter o seguinte, aqui, ó, é menos 1 e aqui é 0. Né? Então, menos 1 menos x, 0 ao quadrado. Aliás, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, né? A gente pode também já, se quisermos, determinar o y do vértice, talvez, porque a gente tem o x do vértice, né? O x do vértice está aqui, ó. O x do vértice, ele é a metade aqui, ó. Ele está bem no meio aqui, entre 0 e menos 1. O x do vértice esse x aqui, ó, esse x0, ele é o ponto médio entre menos 1 e 0, ó. Menos 1 e 0. Ele é o ponto médio, ele está bem na metade, né? Por que está bem na metade? Porque pela simetria da figura, né? O ponto A e a origem, eles têm a mesma altura. Então, é a mesma altura, bem no meio, a gente vai ter o x do vértice, que é x0. Então, pega lá o menos 1, soma com 0 e divide por 2, que é o que eu estou fazendo aqui. Então, é menos meio o x do vértice, tá? Então, esse x0 é menos meio. Ok. Bom. Então, vamos fazer assim, ó. Então, aqui eu já sei que é menos meio. Então, menos 1 com menos meio, ó, menos 1 menos meio é mais meio. Menos ou menos fica mais. Ao quadrado é igual a 2p. O y é 0. O y do ponto A, eu estou substituindo aqui o ponto A, né? Menos y0. É o y do vértice, que ainda não temos, né? Então, aqui nós ficamos com menos 1 mais meio, aí vai ficar menos meio. Ao quadrado fica 1/4. 1/4 é igual a menos 2πy0. Né? O nosso y0 ele vai ser um valor negativo. Ok, por p é positivo, então está certo. Então, temos essa relação aí. Tá joia? Então, 2p é igual a... Vamos colocar aqui, ó, posso colocar isso, ó, 2... Vamos deixar assim, ó, tá? Deixamos essa relação aqui, tá? Muito bem. Outra informação que nós temos é aqui o ponto B, né? O ponto 0, 0. O ponto 0, 0 também eu posso trocar. 0, 0, isso. Vou fazer isso. Vamos fazer isso, então? Vamos fazer isso. Vou apagar aqui em cima, né? Então, vamos lá. Ok, ABC. Ah, tá. Agora vamos fazer aqui o seguinte, ó. Cadê a equação? Está aqui a equação, né? Está aqui a equação. Isso. Vamos ver se a gente consegue outra relação aqui, ó. 0, 0, né? Aqui é menos meio, vou trocar por 0, então acho que vai dar a mesma relação. Vai continuar, vai ser essa mesma relação. Perfeito. Então, P substituindo o ponto, substituindo o B. Então, B pertence a alfa. B pertence a alfa, então nós vamos ter o seguinte aqui, vamos ver. Cadê? Aqui, né? Então, fica meio menos x0, que é menos meio, então meio menos menos meio, fica meio mais meio. Ao quadrado é igual a 2p. Tá? Aqui, 2p vezes, estou substituindo as coordenadas de B, né? Então, raiz de 3 sobre 2, que é o y,
raiz de 3 sobre 2, aqui, menos y0, que ainda não temos. Menos y0, isto, né? Ok. Jóia. Então, ficamos aqui com o seguinte. X0 já temos, tá? Então, ficamos aqui com o seguinte, ó, meio mais meio é 1 ao quadrado, meio mais meio é 1 ao quadrado, fica 1. Então, 1 é igual a 2p raiz de 3 sobre 2 menos y0. Perfeito? Estamos indo bem? Estamos indo bem, né? Joia. Tá certo. Ok. Então, 1 é igual a 2p raiz de 3 sobre 2, estou multiplicando aqui, menos 2py0. Joia. Mas menos 2py0 é igual a 1/4. Tá? Então, vamos fazer essa substituição aqui. Pessoal, vou ter que apagar esse quadro, porque o nosso quadro é pequeno. Tá? Então, o que nós estamos fazendo aqui? Nós já detectamos o formato da equação, ela tem o eixo de simetria paralela ao y, então é o x que fica ao quadrado, a diferença de x ao quadrado. O a pertence à equação, substituir, nós detectamos o x do vértice, que ele está bem no meio, entre menos 1 e 0, então ele é menos meio, né? Foi substituído aqui, e a partir do ponto A e do x0, a gente detectou essa relação, menos 2py0, que a gente vai substituir ali, vale 1/4. Aqui, a gente trocou o ponto B. Olha? Então, a gente está confeccionando essa equação aqui. A gente precisa saber do P, o que é preciso conhecer. O x0 já conhecemos, ok. Falta o y0 e o 2p aqui, ou o p, né? A gente vai substituir 2p ou p. A gente detecta essas informações e compõe a equação. Tá? Então, agora a gente vai trocar essa igualdade ali. Ó. Vamos lá. Então, nós temos aqui o seguinte. Ó. Um quadro pequenininho, a gente acaba fazendo isso aqui, né, gente? Opa. Tem que apagar, porque o quadro ele é um quadro pequeno, né? Então, vamos substituir ali. 1/4. Então, 1 é igual a 1. Aqui, ó, menos 2py é 1/4. Vai para o primeiro membro, menos 1/4, igual a 2p raiz de 3 sobre 2. Então, 1 menos 1/4 são 3/4. Né? 3/4 é igual a 2p raiz de 3 sobre 2. Então, está dividindo por 2 de um lado, simplifico com esse 4, dividindo por 2 daquele lado também, né? Muito bem. Deixa eu marcar aqui, ó. 1/4 é igual a menos 2py0. Né? Então, essa relação reservamos ali, né? Muito bem. Então, temos o seguinte, ó. 3 meios. Vou passar a raiz de 3 dividindo, ó. Raiz de 3 veio dividindo, igual a 2p. Então, temos aí o 2p. Só vamos racionalizar para melhorar essa apresentação. Então, para racionalizar, a gente multiplica por raiz de 3 em cima e embaixo. Então, vou colocar aqui do lado, ó, raiz de 3 em cima e embaixo. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Simplifiquei. Ó. Então, ficou raiz de 3 sobre 2, é o nosso 2p. Então, 2p é igual a raiz de 3 sobre 2. Então, essa construção foi feita encontrando o nosso x0, substituindo o a, substituindo o b e chegando, então, a essa conclusão aqui, ó, 2p, raiz de 3 sobre 2. Substituindo agora o 2p ali, a gente tem o nosso y0. Tá? Então, vamos lá. Ó, o 1/4 é igual a menos 2p. Então, menos
raiz de 3 sobre 2 vezes y0. Joia? Então, aqui a gente tem o seguinte, ó, o nosso y0, o nosso y do vértice. De novo, aqui eu vou simplificar por 2, aqui fica 1 e ali fica 2, né? Simplifiquei por 2, tem 2 dividindo dos dois lados, né? Então, nós ficamos aqui com... vou passar para o primeiro membro aqui, dividindo, ó, o menos, né? Menos a raiz de 3, ó. Então, já passei o menos para lá, daí eu tenho aqui o meu y0. E aí, vamos racionalizar, né? Então, raiz de 3 multiplicando dos dois lados, em cima e embaixo, né? Um dos dois lados, né? Numerador e denominador. Aí, ficamos com raiz de 3, aqui fica 3. Vezes 2, 6. Então, menos raiz de 3 sobre 6 é o nosso y0. Certo? Isso aí, né? Perfeito. Portanto, a nossa equação, vamos apagar aqui de novo, né? A nossa equação, ela fica assim. A equação da nossa parábola, né? Vai ficar o seguinte, ó. Lembrando, é x menos x0 quadrado igual a 2p y menos y0. Joia? Então, o nosso y0 está aqui e o nosso x0 era menos meio. Então, menos meio, menos menos meio, fica x mais meio ao quadrado igual 2p. O nosso 2p, raiz de 3 sobre 2 vezes y menos o y0. Então, fica menos e menos, fica mais raiz de 3 sobre 6. Então, está aí a nossa equação. Alfa, que é a nossa parábola aqui, denominada alfa, né? Tem essa equação, tá? Vamos ver uma coisa aqui, ó. Mas perceba que ela está num outro formato. Ela está com um y isolado, né? Então, vamos fazer isto. Vamos isolar o y aqui nessa nossa equação. Apagar a parte de baixo. Vamos lá, então, gente. Então, precisamos isolar o y. Fazer como aqui? Eu vou desenvolver aqui, né? Então, fica o quadrado de x, mais 2 vezes x vezes meio fica x, mais o quadrado de meio fica 1/4. Igual. Aqui é distributiva, é raiz de 3 sobre 2, y, mais raiz de 3 sobre 2 vezes raiz de 3 sobre 6 vai ficar 3 sobre 12. Né? A raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. 2 vezes 6, 12. 3 dozeavos dividido por 3 em cima e embaixo, simplifico, né? Vai ficar 1/4. Então, mais 1/4. Então, olha só, 1/4 dos dois lados, a gente pode cancelar, né? A diferença deles é 0. Ok. Então, nós temos aqui o seguinte. Raiz de 3 sobre 2y é igual a x² mais x. Então, a gente passa o 2 dividindo, perdão, o 2 multiplicando e o raiz de 3 dividindo. Então, nós temos o seguinte, ó, y é igual, o 2 vai para cima, o raiz de 3 vem aqui para baixo, inverte, né? 2 para cima, raiz de 3 para baixo, vezes x² mais x. Essa é a equação. Mas essa não é, não é no formato que nós temos ainda, porque temos que racionalizar, né? Então, y é igual. Então, multiplica por raiz de 3 em cima e embaixo. Então, 2 raiz de 3 sobre 3 x² mais x. Aí, agora sim, então, esse é o formato que a gente tem lá
nas alternativas e é a alternativa A. Alternativa A. Tá bom? Então, a circunferência, ela está aí para a gente poder encontrar as coordenadas do ponto B, do ponto A também, né? E daí, construir, a partir daí, construir, então, a equação da nossa parábola. Vamos ver, tem um outro modo para resolver, talvez você ache interessante também, ele é bem tranquilo, que é o seguinte. Eu não vou fazer, vou deixar para você fazer e visualizar visualizar que, de fato, é bem tranquilo construir a equação a partir nesse outro formato que a gente vai mostrar aqui. Tá? Que é o seguinte, ó. Então, fechou? Está aí resolvida a questão. Tá? Vamos apagar e vou mostrar aqui para vocês o seguinte. Ó. Essa nossa parábola, olha, a solução é essa. Tá? Então, essa parábola, ela pode ser visualizada, sua expressão, naquele formato que a gente tem da função. Né? Ela tem o eixo de simetria vertical, que é paralelo ao eixo y. Então, essa parábola, a nossa parábola em alfa, ela pode ser escrita assim também, ó, y igual a ax² mais bx mais c. Veja, o ponto A, menos 1, 0. O ponto B. O ponto B é cosseno de 60, que é meio, né? E raiz de 3 sobre 2, isso, né? É o seno. E o ponto O, a origem, 0, 0. Então, você sabe a cara da expressão que você quer construir, da equação, né? A equação da parábola. Você conhece a equação. Ela tem essa cara porque o eixo de simetria é vertical, ou seja, paralelo ao y, então o y que é igual a uma expressão envolvendo x, então, ao quadrado. Você substitui ali o x menos 1, o resultado para o y tem que ser 0. Você substitui o x meio, o resultado para o y tem que ser raiz 3 sobre 2. Você substituir o x 0, o resultado para o y tem que ser 0. Então, veja, quando você troca aqui por 0, ó, isso aqui desaparece, o c fica igual ao y, que é 0. Então, o c vai ser 0 para essa nossa, que é o termo independente, né, o cruzamento aqui com o eixo y, que é o 0. E aí você constrói, talvez de forma muito mais rápida, a equação da parábola. Tá? Então, é só substituir e detectar os valores de A, B e C, e aí vai cair naquela expressão que é a alternativa A. Beleza? Então, passa depois nesse modelo, você vai ver que talvez seja um pouquinho mais tranquilo. Tá? Muito bem. Então, seguindo aí os nossos estudos, vamos para o outro exercício, que é aqui o seguinte. Cadê meu apagador? Tem aqui meu apagador. Vamos apagar esse desenho. Ainda com o tema parábola. E aqui é o seguinte, turma. Esse outro exercício, ele diz assim: uma parábola, ao ser girada em torno do seu eixo de simetria, gera uma superfície que é denominada de paraboloide de revolução, que é o formato das lentes refletoras de faróis de carros, de faróis de qualquer veículo, de moto, de ônibus, de qualquer veículo, pela qualidade que a parábola apresenta. Os raios incidentes na superfície espelhada, eles são refletidos pelaquela curvatura, a física promove isso, são refletidos para o foco da parábola. Então, nesse caso, do exercício que nós estamos tratando aqui, que é da Universidade Federal da Paraíba, isso, né?
Universidade Federal da Paraíba. Esse próximo exercício, né? Então, Universidade Federal da Paraíba, né? Ele fala de, esse exercício fala de concentradores solares. Então, diz assim, ó, então giramos a parábola em torno do seu eixo de simetria, temos o paraboloide de revolução. Revolução porque é formado por giro, né? Expondo-se uma superfície parabólica espelhada aos raios solares, esses raios são refletidos e convergem para o foco. Essa propriedade está na base do funcionamento dos chamados concentradores solares, cuja finalidade é captar a energia solar incidente numa superfície parabólica relativamente grande e concentrá-la, esse conjunto de raios solares, concentrá-la numa área menor, que é o foco, de modo que a temperatura desse foco aumente substancialmente. Então, isso é um concentrador solar, né? A figura a seguir representa uma seção transversal de um concentrador solar que está sendo projetado por um técnico. Então, a figura ela é mais ou menos assim, ó. Fazer aqui a ideia da figura, né? Ok, então aqui no meio, aí temos então um negócio assim, ó, uma curvatura assim, outra curvatura assim, que é uma, como é que diz aqui, né? É uma seção transversal observada então a gente vê a curvatura que é a parábola, né? Desse concentrador solar, né? Que está sendo projetado pelo técnico, né? Então, temos mais ou menos, como é que é a figurinha? Isso. Então, temos assim, ó. Isso, né? Aí aqui é um apoio. Um apoio. Isso, né? Então, a figura que nós temos aí no nosso exercício, ela é mais ou menos essa aqui que eu estou reproduzindo aqui no quadro. Né? Isso, né? Mais ou menos isso. AB mede 6 metros. Cadê a B? A B está aqui, ó. Então, de A até B, 6 metros, tá? Então, aqui assim é 6 metros. Tá? Essa medida está aqui, ó. Está indicada aqui assim, 6 metros. Isso. E de B a C, ou de A a D, aqui é D, né? E aqui é C. Essa medida é 2,25 metros. Opa, não consegui colocar ali o M, vamos mudar aqui então. Essa medida é de 2,25 metros. Muito bem. Isso. Aqui está o foco. Essa distância aqui, ó, aqui está o vértice. Então, a distância VF é H. Está indicada aqui por Hzinho, né? Hzinho. Tá? Isso. O que o exercício pede? Pede justamente esse Hzinho, né? Então, para nós pensarmos adequadamente esse exercício, à luz daquilo que a gente tem estudado, que a gente estudou sobre parábola, convém localizar um sistema de coordenadas cartesianas para a gente fazer aí os cálculos adequados. E esse sistema de coordenadas, como somos nós que colocamos, a gente coloca onde seria interessante, né? Ah, vou colocar aqui assim, né? Pronto, né? Sobre esse plano todo, eu coloco aqui o meu vértice, eixo X e eixo Y. Não, mas isso aqui não me interessa, né? Isso não é interessante. O interessante é colocar de forma a facilitar as contas. Então, me parece que o eixo X colocado aqui e o eixo Y colocado aqui assim, ó, é algo de interesse aqui para facilitar as contas, né? Então, não vou localizar lá, imagine, né? Eu localizo o sistema de coordenadas de tal forma que as coisas sejam mais fáceis de serem calculadas, né? Certo? Então, essa nossa curva, essa parábola, tem o seu vértice na origem, muito bem. Então, vértice, coordenadas do vértice é 0, 0.
porque nós escolhemos o sistema de coordenadas, então colocar desse modo facilita as coisas, né? O eixo de simetria é perpendicular ao eixo X, então é paralelo ao eixo Y, aliás, é o próprio eixo Y. Então, essa parábola, ela teria a equação assim, é o x que está ao quadrado, né? Porque o eixo de simetria é perpendicular a ele, né? O eixo de simetria é paralelo ao eixo Y. Então, x menos x0 ao quadrado igual a 2p y menos y0. x0 e y0 já sabemos, é zero, né? Zero. A gente colocou o sistema de tal forma que a origem coincide com o vértice, né? Então, x quadrado, aqui é zero e aqui também é zero, igual a 2p y. Ok? Até aí tudo bem, né, gente? Tudo certinho, né? Muito bom, muito bom. Então, a gente tem que detectar o nosso P. Para isso, a gente pode fazer o seguinte, ó. Veja o seguinte, aqui, ó. Coordenadas do ponto C. Dada a assimetria, o ponto C vai ter coordenadas. O X dele, ó, é 3 para lá e 3 para cá. Porque é isso, né? O AB vale 6, né? Então, metade vale 3. Então, o X do ponto C, ó, coordenadas do ponto C. 3, tá à direita aqui, né? 3 unidades, tá bem no meio aqui o vértice, né? E a altura dele, 2,25, ó. Ok? E aí substituímos aqui. Esse ponto verifica a nossa equação. Então, x é 3. 3 ao quadrado é igual a 2p y, que é 2,25. 2,25. 2 vezes 3 ao quadrado é 9. E 2 vezes 2,25 vai dar 2 vezes 2, 4. 2 vezes 25 dá 50, né? Então, 4,50. E passo dividindo. 4,50. 4,5 igual a 2π. Não, perdão, igual a P, né? Eu já multipliquei ele por 2, né? Igual a P. Igual a P. Essa divisão dá 2. P é igual a 2. O que é o P? Nós indicamos na confecção da equação da parábola, né? O P é o parâmetro, é a distância do foco até a diretriz. Do vértice à diretriz é metade do P. Do vértice ao foco também é metade do P. Então, a medida VF vai ser metade do P, que é 1. Então, 1 ou 1,00 metro. Essa é a medida pedida, que é o nosso Hzinho ali. O Hzinho vale 1. Ok? E aí alternativa E. Alternativa E. Isso. Alternativa E. Vale 1. Tá? Então, a estratégia aqui para o exercício é você construir um sistema de coordenadas, localizá-lo de modo a facilitar as contas. E para facilitar as contas, o que a gente faz? A gente coloca o eixo de simetria acompanhando aí um dos eixos, no caso aí o eixo vertical, né, que é o eixo Y. Joia? Aí detectamos a equação, x0 e y0 são as coordenadas do vértice, a gente colocou o vértice exatamente na origem, por isso 0 e 0, e daí ele some, fica x quadrado, 2py, e as coordenadas do ponto C são 3 e 2,25, substituímos e calculamos então P valendo 2, que é a distância de F até a nossa diretriz, que vai estar por aqui assim, ó, e aí a VF é a metade disto, que é 1. Certo? Muito bem. Então, vamos apagar o quadro e dar continuidade aos nossos estudos, agora com uma outra questão, que essa aqui é para a turma aí do ITA, né? Que é a seguinte questão. É uma questão de tangenciamento, tá? Isso aqui é tudo da lista 15, da nossa lista 15, tratando aí de parábola, né? Então, vamos lá. Muito frio hoje, gente. Muito frio. Professor Eduardo aqui, cheio de roupa. Muito frio.
Ok, então aqui essa questão do ita, pede o seguinte. Por um ponto C, pelo ponto C, 4 menos 4, são traçadas duas retas que tangenciam uma certa parábola, é dada a equação, nos pontos A e B. O que se pede? A distância do ponto C até a reta formada por A e B. Então, vou fazer só um esboço aqui, ó, para você observar o que está acontecendo. Então, nós temos lá o ponto 4 menos 4, vou localizá-lo como se fosse aqui, ó. Está aqui o nosso ponto C, 4 menos 4. A parábola, ela tem a seguinte cara, a equação da parábola, né? Vou chamar de lambda. Como é que é a equação? Y igual a x menos 4 quadrado mais 2. X menos 4 quadrado mais 2, que pode ser escrita como x menos 4 quadrado igual, passo 2 para lá, ó, y menos 2, então x menos 4 quadrado é igual a y menos 2, ó, x menos 4 quadrado é igual a y menos 2. E aí, turma, olha lá, o que nós temos aqui, ó? 4, númerozinho que zero aqui, e 2, né? Então, 4, 2 é o vértice aqui, ó. 4 na altura 2. É o vértice da parábola aqui, ó, V. 4, altura 2. E a nossa parábola, ela então é alguma coisa assim, ó, voltada para cima, né? O 2P aqui é positivo, então ela tem a concavidade voltada para cima. E o que o exercício pede é isso aqui, ó. É só um esboço, tá? Perceba que é só um esboço, né? Então a gente vai tangenciar aqui a parábola. Ali, ó, por exemplo, aqui assim, né? Imagino que seja o tangenciamento. E por uma questão de simetria, como o nosso vértice está bem na vertical, bem sobre o eixo de simetria da parábola, acontece do tangenciamento, né? Desse tangenciamento, ele ocorre na mesma altura, né? Veja que são dois pontos de tangenciamento, né? Cada reta tem um único ponto de tangenciamento com a curva. Mas partindo do ponto C, a gente traça uma reta para lá e outra para cá, e encontramos aí, ó, o ponto A e o ponto B. Né? Então, o ponto A e o ponto B estão na mesma altura. A reta que passa por A e B está ali tracejada, e o que se pede, então, é essa distância aqui, ó, do ponto C até aquela reta, né? Então, vai ser aqui perpendicular. Então, é toda essa distância que é pedida, né? Muito bem. Para calcular essa distância, veja, se nós soubermos a altura aqui do ponto A, a coordenada do ponto A ordenada, que é o Y, né, do ponto A e do ponto B, aí a gente pega essa medida e soma aqui com 4 e tem o que se pede, que é justamente a distância de C até a reta AB. Tá? Então, vamos colocar ali, ó, distância de C até a reta AB. Tá? É justamente isso que está sendo pedido. Né? Ok? Muito bem, né? Então, vamos proceder aí. Como que a gente faz isso? Né? Então, veja. Eu vou chamar de reta R. Grosso modo, aqui vou chamar de reta R essas retas que vão tangenciar a curva. Tá? A reta R tem a equação, então, a equação de reta, ó, y menos y0 igual a mx menos x0. Né? Nós conhecemos um ponto pelo qual a reta passa, né, que é o ponto C. O ponto C, ele pertence à reta R. Então, eu posso escrever assim, vou substituir as coordenadas do ponto C. 4, x é 4, e o y é menos 4. Então, menos 4 fica mais 4. Ok? Então, vamos escrever essa equação isolando o y. Então, y é igual a mx menos 4m
Mais 4 vem para cá, menos 4. Aí, a equação da reta R. E vou pegar essa expressãozinha aqui também, ó, a equação da parábola, y igual a x menos 4 ao quadrado mais 2. E vou resolver esse sistema de equações. Tá? Então, y é igual a essa expressão e y é igual a essa expressão. Então, essas expressões são iguais. Né? E vou ter que apagar o quadro de novo, né, gente? Nosso quadro aqui é pequenininho, né? Eu poderia fazer aqui do lado, né? Vamos tentar fazer aqui do lado, construir essa igualdade aqui. Então, x menos 4 ao quadrado mais 2, x menos 4 ao quadrado mais 2 é igual a mx menos 4m menos 4. Por quê, professor? Porque ambos são y. E o que nós estamos procurando? Uma interseção. A interseção, na verdade, um ponto de tangência, né? Entre a reta e a parábola. Então, a gente está procurando esse ponto de contato ali, né? Ou esse, né? No caso, a gente vai observar que tem duas soluções, né? Duas soluções, não. A gente vai encontrar dois pontos para cada tangência. Para cada tangência, um único ponto. Mas como a gente vai ter duas retas, a gente vai, então, ter a informação aí para detectar as coordenadas do A e do B. Tá? Mas a reta com a parábola é um único ponto de tangência. Né? É tangente, né? Então, vamos lá. Desenvolver o quadrado aqui, ó. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, mais 2, passar toda essa turma para o primeiro membro, menos mx, mais 4m, mais 4 igual a 0. Então, essa equação, ela pode ser escrita assim. Vou colocar aqui em cima, né? Assim. Então, nós temos aqui, ó, x quadrado, menos 8x menos mx, então, mais, vou colocar assim, menos 8 menos m, x. 16 mais 4, 22, mais 22, mais 4m, mais 4m, isso igual a 0. Tá aí. Ok, muito bem. E aí, turma, olha só que interessante. A gente faz o seguinte aqui, ó. Não vou apagar nada. A gente faz aqui o seguinte, ó. Essa equação, ela tem que ter quantas soluções para x? Uma solução só. Por quê? Porque a reta tangente com a parábola, tangenciamento, é um ponto só de encontro. Tá? Então, significa que o nosso delta, que é b quadrado menos 4ac, ele tem que ser 0. A fórmula de Bhaskara. Certo? Por quê? Porque só tem um ponto de tangenciamento ali. Ou seja, o x só pode ser 1. Né? Muito bem. Então, b quadrado, ó, menos 8 menos x. Menos 8 menos m, aliás. Menos 8 menos m ao quadrado. Menos 4 vezes a, que é 1, vezes o c, que é 22, mais 4m, igual a 0. Veja, menos 8 menos m ao quadrado é igual a 8 mais m ao quadrado. É como se eu colocasse o menos evidência e levasse o quadrado e ficasse positivo. Então, é o quadrado do primeiro, aqui é 64, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, então mais 16m, e mais m quadrado. Menos 4 vezes 22 dá menos 88, isso, né? Menos 4 vezes 4m dá menos 16m. Oh, que benção, igual a 0. Ó. 16m menos 16m deu 0. Portanto, vamos concluir aqui o nosso m, que é o coeficiente angular. Então, percebeu? Eu tenho um ponto pelo qual a reta passa, mas eu não tenho a angulação dessa reta.
A angulação dessa reta ela vai ser encontrada aqui, ó, coeficiente angular. Ela depende da curvatura da parábola, por isso que nós envolvemos aqui agora, né, a resolução a partir também da parábola, o sistema de equações, reta parábola. Né? A curvatura, que é o M, a coeficiente angular, ele depende da parábola. Né? Muito bem. Então, fazemos o seguinte, turma. M quadrado, 64 menos 88 vai dar, 88 menos 64 é 24. Então, menos 24 vem para o outro lado, mais 24. Então, M é a raiz quadrada de 24. Mais 24 é 4 vezes 6. Né? Eu coloquei nesse formato que é o maior quadrado, é uma fatoração com o maior quadrado possível aqui, para a gente extrair a raiz quadrada. Então, M é mais ou menos, né? Mais ou menos. Então, M é igual a mais ou menos 2 raiz de 6. 2 raiz de 6. Esse 6 ficou esquisito aqui. Vamos apagar e escrever de novo. 2 raiz de 6. Né? Raiz quadrada de 4, raiz quadrada de 6. Então, tá aí. O nosso M. Ok. Então, temos o M, né? E nós queremos o X, para depois encontrar daí o Y. A gente quer as coordenadas de A e B. Então, a altura, na verdade, a gente precisa do Y. Se a gente tiver o Y, a gente mata o problema. Tá? Então, fazemos o seguinte, turma. Agora, veja o seguinte. Ó, o X, que é menos B mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2A. Como delta tem que ser zero, a gente só vai ter um X, né? Para cada reta. Né? Aqui a gente tem duas inclinações, uma positiva e outra negativa, uma de ângulo agudo, outra de ângulo obtuso aqui, não é? E as inclinações indicadas por 2 raiz de 6 e a outra por menos 2 raiz de 6. Tá? Mas para cada reta, a gente só tem um x. Então, por isso, a imposição do delta ser zero, e isso aqui desaparece. Ó. Então, o nosso x é menos b sobre 2a. Menos b sobre 2a. Cadê o B? O B está lá, ó. Menos. Eu vou trocar o sinal do B. Então, vai ficar 8 mais M. Vai ficar 8 mais M. Então, vou colocar aqui o M como sendo menos 2 raiz de 6. Tá? Por quê, professor? Não, porque daí o do A está para a esquerda, o do B está para a direita, né? Então, o do A é o menos 8 menos 2 raiz de 6. Sobre 2 vezes A, o A é 1, sobre 2. Então, fica 4 menos raiz de 6. Dividir por 2, ambas parcelas, né? Então, ficou 4 menos raiz de 6. É o nosso X do ponto A. Perfeito. O X do ponto B, eu encontro ele substituído por mais, ó, ele está para a direita aqui, né? Então, eu somo aqui, ó, 8 mais 2 raiz de 6 sobre 2. Então, o x do ponto A está aqui. E o x do ponto... Vou colocar aqui, ó, x do ponto A igual a 4 menos raiz de 6. E o x do ponto B igual a 4 mais raiz de 6. Né? E daí detectamos o y desses pontos e, por sua vez, detectamos a distância de C até a reta AB. Né? E o y, como é que era o y? O y, cadê a expressãozinha do y? O y, né? Então, lá da equação que foi dada, né? Da equação da parábola. Vamos apagar aqui, então. Apagamos. Vamos construir agora o y, detectar o y desses pontos, né? Como é que é a expressão? É y igual a x menos 4 ao quadrado, x menos 4 ao quadrado, mais 2. Isso, né, turma? Estou precisando de uma outra carga de caneta aqui, gente. Minha canetinha está indo embora.
Vou tentar essa aqui. Bom, cadê? Aqui, ó, o x do A, 4 menos raiz de 6, né? Então, eu troco aqui, ó, 4 menos raiz de 6 e vou ter o y do A. Então, 4 menos 4, 0, raiz de 6 negativa ao quadrado fica 6. Então, y é igual a 6 mais 2, y é igual a 8, o y do A. E o y do B também vai ser igual a 8, tá bom? Eles estão na mesma altura. Portanto, essa canetinha também não deu, vamos tentar essa outra. Portanto, acontece o seguinte, o y do A é 8, o y do B também é 8. E aí, observa aqui, ó, essa altura aqui é 8. Mais 4, então toda essa, aqui, ó, 8 é a altura aqui, ó, até o eixo x, né? Lá da reta até aqui é 8, mais 4, 12. Então, a distância C até a reta AB é igual a 8 mais 4. 8 mais 4 igual a 12. Então, 12 é a distância pedida, e isto e essa informação é a letra C. A letra C das alternativas. Então, a grande estratégia foi confeccionar uma parte da equação da reta a partir do ponto C, só falta o coeficiente angular. Detectamos o coeficiente angular a partir da resolução do sistema reta-parábola. O M, encontramos dois valores para M, um que dá inclinação positiva, outra inclinação negativa, mas a interseção ela fornece um ponto só. A interseção é uma tangência, né? A interseção aqui é a tangência, né? É tangente, então só um ponto entre reta e parábola. Mas retas são duas. Então, essa aqui também vai ter um ponto de contato ali com a parábola. E a imposição é o delta, a partir do momento que você constrói a equação de segundo grau em x, o delta tem que ser igual a 0, porque só tem um ponto de encontro. Se tivessem dois, aí o delta teria que ser positivo daí. Né? Mas tangente, delta é igual a 0, e aí encontramos, e, portanto, o x é um x só, é menos b sobre 2a, porque o delta é 0. Encontramos o x, substituímos ali, o x tanto do A quanto do B, né? Substituímos ali, encontramos o y do A e do B, que eles estão na mesma altura, que é a altura 8, 8 mais 4, 12. Daí fecha o exercício. Né? Então, esses são alguns exercícios aí que a gente gostaria de tratar da lista 15, e vamos pensar agora dois exercícios da lista 16, ângulo e triângulo. Tem um exercício bem bacana aí, do exercício questão de vestibular, né? Questão 2, ela é bem interessante, bem bonitinha assim, a questão, né? É como se fosse uma soma infinita, né? Mas olha a saída que elegante, né? Então, nós temos aqui o seguinte, vou tentar reproduzir essa figura. Agora estamos na lista 16, tá? Lista 16. Que é a questão de vestibular. Eu não marquei aqui no meu caderno de que vestibular é essa questão, mas a ideia é a seguinte, ó. Vou tentar fazer aqui a figurinha. Vamos ver se a gente dá conta aqui, né? Aqui seria 60 graus. Ok, aqui. Isso, né? Então, mais ou menos assim a figura. Iniciando, né? E aqui a gente fecha a figurinha, né? Então, de novo, gente, só um esboço aí para a gente poder raciocinar. Então, temos aqui, ó.
que é uma infinidade, né, de triângulos equiláteros. Então, todos têm 60 graus, todos eles, aqui, ó, 60, 60, 60, 60 graus, 60 graus, 60 graus, 60 graus, 60 graus. Então, aqui também vai ser 60 graus. Essa medida aqui é A, essa medida toda aqui é B, e essa medida toda aqui é C. Essa medida toda aqui é C. Certo? O que o exercício pede? Ele pede a medida daquilo que ele chamou de L, que é uma poligonal infinita, né? Então, começa aqui, ó, B, C, aqui é o vértice A, né? Então, B, C, B1, C1, B2, C2, B3, C3, e assim por diante, infinitamente, tá? Então, é B... Puxa, gente, minhas canetas estão feias aqui. B, C, B1, C1, B2, C2, é esse caminho todo, tá? B3, C3 e assim por diante, supondo a compreensão dessa sequência, né? De infinitos triângulos equiláteros que vão diminuindo de tamanho, né? E eles são equiláteros porque todos têm a mesma medida angular aí de 60 graus para os três ângulos internos, né? Muito bem, então, ó, B, C, B1, C1, B2, C2, B3, C3, B4, C4 e assim por diante. Né? Gente, olha que bacana isso. Ó. Essa poligonal, ela é exatamente o seguinte, a soma de dois lados do triângulo, de cada triângulo, não é? Então, BC mais C, B1, ó, são dois lados iguais de um triângulo, do maior triângulo equilátero. Depois, dois lados iguais do próximo triângulo menorzinho aqui, triângulo equilátero. Depois, de novo, dois lados, dois lados, dois lados, e assim por diante. Certo? Mas veja o seguinte, ó. A medida C é a soma de um lado, mais outro lado, mais outro, mais outro, mais outro. Mais... Ou seja, a medida C é, uma vez, a soma de cada lado dos triângulos equiláteros. E a poligonal L, ela, o que ela é? Ela é a soma de duas medidas de cada, dois lados de cada triângulo que forma a poligonal. Percebeu? Então, a medida C é a soma de um lado de cada triângulo que forma a poligonal. Esse lado é igual a esse, ó. Esse lado é igual a esse lado é igual a esse, e assim por diante. Então, a poligonal são duas vezes a medida C. Percebeu? Então, aqui eu estou somando, ó, um lado de cada triângulo. E a poligonal faz eu somar dois lados, mas os lados são iguais aqui, os três, né, em cada triângulo. Então, a poligonal L é a medida C somada duas vezes, 2C. Tá? Percebeu? Então, é como se a gente fizesse aqui, ó, essa parte, mais essa parte, mais essa parte, mais essa parte, mais essa parte, assim por diante, é exatamente igual a isso. E essa parte, mais essa parte, mais essa parte, mais essa parte, mais essa parte, assim por diante, também é igual a C. Então, 2C. Tá? Não sei se eu fui exatamente claro, mas espero que sim. Tá? Espero que você tenha compreendido. E é, então, essa alternativa A maiúsculo, né? A maiúsculo, que a gente tem aí na nossa lista de exercícios, tá? Então, esse é da lista 16, é uma questão de vestibular, ok? E
E a questão 3, que é a questão do ITA, né? Que foi para a turma aí do Camil, pede uma medida de ângulo que vai dar 75 graus. Você constrói um triângulo, né? Um triângulo que ele é de saída isósceles, é dado o ângulo do vértice, aquele que não é igual, né? É 40 graus. Como o triângulo é isósceles, os dois da base devem ser iguais, então 40, falta 180 menos 40, falta 140, divide em dois iguais, esse é o outro exercício, tá? Dá 70 cada um. Né? Há um certo ângulo construído a partir de um dos vértices, vértice C, que vai ser 15 graus. Você consegue detectar alguns ângulos envolvidos nessa construção e acontece, gente, isso aqui, ó. A gente está lá na outra questão, que é a questão do ITA, dessa lista de exercícios. Tá? Esse aqui, então, fechou, né? 2C é o seguinte, ó. Então, lá na lista 16, é a questão do ITA. ITA. É algo mais ou menos assim, ó, turma. Esse ângulo aqui, ó, aquele ângulo, que não é dos ângulos iguais da base do nosso triângulo isósceles, esse ângulo aqui é de 40 graus. Né? Essa questão do ITA aí da lista 16. E aí o exercício pede isso aqui, ó, que você construa aqui 15 graus a partir do vértice C, aqui é o vértice B, 15 graus. Lá você encontra um ponto no lado AB, ponto E. E aí você constrói aqui assim, ó, 35 graus. 35 é bem a metade, né? 35 graus. Tá? Aqui, ó. O exercício, ele vai pedir que você detecte aqui, ó, essa medida angular. Tá? Então, aqui é o ponto D. É isso, né? É isso. Então, essa medida angular aqui, ó. Essa aqui, quanto vale, né? Que ângulo é esse? Que medida é essa, né? Então, vamos lá, gente. Vamos pensar um pouquinho aqui, ó. Aqui lá é 40. Então, aqui tem que ser 70 e 70, porque o triângulo ABC ele é isósceles. Então, os ângulos da base são iguais. Então, se aqui é 70, 35 para cá, 35 para cá também. Ó, dois ângulos iguais. Ok. Se aqui é 70, já tem 15. 70 tira 10, fica 60. Tira 5, fica 55. 35 mais 55, 30 mais 50 dá 80, mais 10 dá 90. Então, falta 90. Esse ângulo é de 90. Joia? Se esse ângulo aqui é de 90, esse aqui é suplementar dele, ó, também é 90. Então, esses outros também, porque ângulos opostos pelo vértice são 90. Então, olha que interessante a situação ali. Né? E aí a gente tem o seguinte, ó, ângulo, lado, ângulo. Então, por uma questão de congruência de triângulos, ângulo igual, lado comum, ângulos iguais. Ângulos iguais e o lado comum. Ou seja, esse triângulo aqui, ele é congruente a esse aqui. Portanto, aqui também vai ter 55 graus. Ah, ó, 35, 90, 35, 90, o que falta para 180, 55, lá também é 55. Né? São congruentes, porque dividem o mesmo tamanho de lado, aqui é o mesmo lado. Né? E tem esses ângulos todos iguais entre si, né? Os que se correspondem, né? Muito bem. Então, aqui é 15 graus, aqui é 90, então 15 mais aquele ângulo ali, ó, vai ter que ser também 90, né? Porque aqui nesse triangulinho, a soma é 180 graus. Então, esse ângulo aqui é 75 graus. Né? Aí, vejamos o seguinte, turma. Ali é 90, 90, né? Isso aí, né? Tá tudo indo bem, né? Lado, ângulo, lado, né? Então, tá. Aqui. Olha, os cães estão apavorando. Meus cães. Então, isso, né? Aqui, ó.
está faltando aqui, gente? Lado comum, ângulo, certo? Ângulo, lado, ângulo. Lado, ângulo, tá. Aqui é 90, aqui é 15, aqui é 75, né? Uhum. E agora, turma? Aquele ângulo ali. Como que a gente pode chamar ali? Vou chamar de H. DHE. Isso, né? Lado, ângulo, lado. Ah, sim, esse lado aqui, ó. Esse lado aqui, ele é igual a esse lado aqui. Isso, ok. Então, lado, ângulo, lado. Comum aqui, ó. Esse lado é comum a esses dois triângulos. Eu quero observar esses dois triângulos, tá? Então, como esse triângulo aqui, ele é congruente a esse triângulo aqui, esse lado e esse lado são de medidas iguais. Agora, olhando para esses dois triângulos menores, também eles são congruentes, né? Porque a gente tem o caso aqui, ó, lado, ângulo, lado. Ó. Lado, ângulo reto e lado. Lado, ângulo reto e lado. Portanto, aqui é 15 graus, aqui vai ser 15 graus, e esse ângulo aqui, ó, que é o EDB, vai ser, que é o ângulo pedido, né? EDB vai ser de 75 graus também, vai ser igual a esse ângulo aqui. Aqui é 75, aqui também é. Esses dois triângulos, eles são congruentes. Esses dois são congruentes, esses dois são congruentes e, portanto, os ângulos desse triângulo são todos os correspondentes, são iguais a esse. Tá? Então, está aí a medida 75 graus. Tá? Então, duas situações de congruência. Tá? Ângulo, lado, ângulo, e depois lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Duas situações de congruência. Tá? Então, esse é o exercício aí do ITA da lista 16. Espero que eu tenha sido claro, desculpa qualquer engano aqui da minha parte, mas eu acho que é isso aí, né, turminha? Então, bom estudo para todos vocês e até uma próxima oportunidade. Bom, qualquer coisa a gente conversa no presencial e resolvemos alguns exercícios da lista 15, porque no presencial foi pedido, então a gente está aqui atendendo a solicitação. Joia? Então, até mais, gente. Sucesso a todos.